Querido Marco, é o seguinte, isso se for possível, né, porque aí é o seu trabalho, eu não quero jamais interferir, certo? Mas se você puder fazer isso aqui, vai ajudar muito na qualidade aqui. Olha só, se você observar aqui, tem umas quebras de parágrafos, correto? Até por causa do estilo, né, que tem no arquivo. Acontece que na ferramenta de tradução, ela fica dividida, como por exemplo, se aqui eu tenho uma quebra, aqui passa a ser outro segmento. Então a tradução fica meio que incoerente, então eu tenho que juntar essas palavras numa linha só. Isso pode alterar a estrutura do texto no InDesign, correto? Então a minha pergunta seria se, por exemplo, quando você tiver uma situação em que uma frase, ela é uma frase completa, ou um título, como esse caso aqui, né? Seria, se for possível, não fazer essa quebra, certo? Para essas situações. Por exemplo, eu vou dar um delete aqui e vou remover aqui essas quebras de parágrafos. Então eu tenho aqui uma frase, certo? Então, por exemplo, annual, aqui mais abaixo, ó, certo? Aqui eu vou remover essas quebras de parágrafos e deixar assim, certo? Sem as quebras de parágrafos. E aí, se for o caso de ficarem juntas como você gostaria que ficasse, que você encolhesse a caixa de texto e ela ficasse assim, mas sem as quebras de parágrafos. Isso iria me ajudar muito, 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 inclusive o teu trabalho na pós-diagramação depois. Porque às vezes no Trados, quando eu faço isso aqui, por exemplo, olha, tá vendo aqui esses três? Elas estão quebradas, né? Aqui é o segmento 145, 146, 147. Se eu fizer isso aqui, olha, clica, eu vou juntar. Quando eu faço isso, ele juntou, como eu gostaria que fosse. Só que lá no documento, no InDesign, provavelmente pode causar alguma pequena distorção, certo? Então, resumindo, era essa pergunta, certo? Quando a frase for uma frase ou um título completo, não quebrar o parágrafo, e se elas tiverem que ficar encolhidas, encolher por meio da caixa de texto, tá bom, meu querido? Um bom trabalho, agradeço desde já pela sua atenção, tá?